Viver em situação de rua não é uma escolha ou uma simples consequência unicamente da falta de moradia. Em um Brasil empobrecido e desigual, o número de pessoas que vivem em situação de rua é cada vez maior. E se a gente parar para ouvir quem passa por essa experiência, vai conhecer muitos caminhos diferentes que levam às ruas. E é sobre esses caminhos e sobre como o SUS faz para alcançar parte dessa população que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que começa agora. Mas isso aqui é para quê? É o da pressão que você não tem alergia nenhum remédio, né? A equipe que mais responde às necessidades da população em situação de rua é o consultório na rua. A sociedade é extremamente preconceituosa com as pessoas em situação de rua. São muitas histórias de vida todos os dias. Na verdade, assim, eu estou um pouco sem família. A gente não forma para trabalhar com população vulnerável como é a população em situação de rua. A gente tem que ter muito tato para falar com eles, para agir. Esse atendimento que ajuda pessoas que estão precisando, morrendo no chão e na calçada. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre saúde para pessoas em situação de rua, Eline Engstrom, médica, doutora em saúde pública e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Vânia Rosa, que já viveu em situação de rua e hoje é coordenadora do Fórum Permanente sobre Pessoa Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro. E participando dessa conversa remotamente, Lilian Silva Gonçalves, médica sanitarista pela Fiocruz Brasília e coordenadora de acesso e equidade da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. E olha, eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais, então não deixa de participar. Eline, Vânia, Lilian, que bom ter vocês aqui. Obrigada pela sua presença, em especial, Vânia, porque compartilhar essa experiência é muito rico, é muito importante para quem está distante dessa realidade, né? E aí eu queria começar com você, com essa abertura que foi inspirada numa fala sua, né? A rua não é uma escolha. E as pessoas muitas vezes olham para as pessoas que vivem em situação de rua com um estigma muito grande, como se a pessoa tivesse escolhido caminhos que levassem ela para ali. Queria que você falasse brevemente, só para a gente trazer uma introdução disso, da sua experiência e por que é tão importante a gente colocar que viver na rua não é uma escolha. Então, bom dia, obrigada, né, por esse espaço. É muito importante, né? Meu nome é Vânia Rosa, eu tenho uma trajetória de quase 15 anos em situação de rua e cada pessoa que estão ali não escolheu. Ninguém escolhe estar numa situação de extrema vulnerabilidade para estar ali, né? Toda aquela falta de política pública. Então, quando eu falo, a rua não é uma escolha, é consequência de todas as faltas de políticas públicas e a primeira dela é a moradia. Porque só vai estar ali quando ela não tiver mais nenhuma condição de estar embaixo de um teto, numa casa com sua família. E assim aconteceu comigo, como é toda a história de cada um, vai ter uma bem parecida com a minha. E a gente vai ter oportunidade de falar mais profundamente sobre isso, correto, sobre projetos que nasceram dessa sua experiência, né, Vânia? É muito bom você estar aqui com a gente. Obrigado. E aí, é muito interessante a gente observar que esse atendimento ele não se restringe a um atendimento médico. O que a gente vai trazer aqui hoje nesse programa sobre o consultório na rua vai muito além, trazendo inclusive essa complexidade da vivência que a Vânia já pincelou aqui pra gente, né? Então, assim, eu queria que você começasse falando brevemente aí sobre essa experiência do consultório na rua e a importância de se olhar para essa situação e para essa vivência de forma complexa. Bom, também é muito bom estar aqui com os colegas, participando desse debate, que eu acho que é muito importante nesse momento de reconstrução de uma série de políticas de saúde que foram desmontadas ao longo desses últimos anos para esse tema da população em situação de rua, especialmente. O meu olhar vem da área da saúde, né? E daí eu estou numa instituição que trabalha em ensino, pesquisa e discute um pouco todas essas políticas para a população em situação de rua.
Eu particularmente tive uma experiência de gestão também de um território como Manguinhos, que é um território com todas as suas violências e complexidades e iniquidades, e acompanhando um pouco essa trajetória de políticas públicas que foram promotoras de acesso e de equidade para essa população. Então, a gente teve, por exemplo, a Política de Atenção Básica de 2011, que trabalhou equipes específicas para populações que estavam mais vulnerabilizadas, como população de rua e outros grupos. E em 2012, a gente teve especialmente essa formulação das equipes de consultório na rua. Isso vem fruto de uma experiência nacional que já trabalhava alguma coisa de saúde mental, mas a gente viu que estar na rua era necessário, assim, as pessoas em rua eram sujeitos de direito e precisavam de cuidados. E os cuidados devem se dar em ato, nas ruas, mas também integrado a uma rede de atenção básica, a uma rede de saúde, porque a gente sabe que os problemas, como você mesmo adiantou, são complexos. Então, precisa de uma escuta, de um acolhimento, de cuidado, mas precisa ter uma equipe multiprofissional atuando na rua, que vai desde médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes de saúde, para atender essas diferentes demandas em tempo oportuno e de forma flexível à necessidade do usuário. Vamos Acho que mostrar esse que é o diferencial dessa equipe, ser uma equipe flexível, adaptada para promover a autonomia das pessoas. A gente vai abordar essa questão das equipes bem a miúde aí, porque as nossas reportagens trazem um pouquinho disso. Agora, Lilian, queria saber com você como é que está a distribuição regional desse trabalho, né, que é tão importante no SUS. É uma grande porta de entrada, mas, ao mesmo tempo, ainda com uma abrangência limitada. Como é que o Ministério da Saúde, que assume há pouco tempo atrás, nessa nova gestão do Ministério da Saúde, observa a distribuição territorial e o que se tem em mente aí para os próximos anos para proteger essa política, né? Então, Yasmine, a gente tem um grande compromisso, um grande desafio que começou já na pauta do governo Lula, trazendo a necessidade, né, de trazer ou fazer um encontro com as pessoas em situação de rua, trazendo um encontro, né, com o padre Júlio Lancelotti, selando, né, esse compromisso do nosso governo, da nossa ministra Anísia, com todo o seu histórico, né, e trabalho dentro da Fiocruz com relação à necessidade de nossas inserções quanto trabalhadores e trabalhadoras nos territórios vivos, né, e a nossa Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né, que traz a pauta da equidade, né, como um carro-chefe para o cuidado e para a diminuição das iniquidades e também do resgate do direito à saúde e o direito à cidadania, né? Resgate a todas as políticas sociais, inclusive de todos os outros setores, né? Trazendo a educação, emprego, trabalho, renda, moradia, né? Educação, para dar autonomia de fato e colocar todas as pessoas, incluindo as pessoas em situação de rua, como portadores de direitos, né? Eu acho que a fala da Vânia e a fala da Eline só reforçam o nosso compromisso quanto Ministério da Saúde de colocar o que hoje, institucionalmente, as equipes de consultório na rua surgiram dentro da Política Nacional de Atenção Básica em 2011, mas nós não temos uma política com relação às pessoas em situação de rua, uma política nacional de atenção à saúde integral das pessoas em situação de rua, e nosso compromisso, e eu como coordenadora dessa pauta de equidade e acesso, estamos já começando a trabalhar uma minuta de portaria para instaurar a política nacional integral para as pessoas em situação de rua. Nós ainda estamos numa fase pré-técnica para começar a chamar os movimentos, né? E Vânia já está sendo acionada para que possa compor conosco essa questão e essa discussão, porque também discutir política pública, construir política pública, principalmente para a pauta da equidade, tem que inserir as populações e os movimentos para que a gente possa acolher as necessidades e fazer uma política pública que as pessoas se sintam representadas e cuidadas.
Bom, vamos ver uma reportagem, porque muitos são os desafios de acesso à saúde para as pessoas que estão em situação de rua. Implementado em 2011 como parte da Política Nacional de Atenção Básica, o consultório na rua é uma possibilidade efetiva de acesso e cuidado com qualidade para essa população. A estratégia de consultório na rua existe há 12 anos para garantir o acesso e o direito à saúde das pessoas em situação de rua. Sem dúvida, a equipe que mais responde às necessidades da população em situação de rua é o consultório na rua, né? Então, hoje nós temos no Brasil, né, 195 equipes atuando. Então, são equipes multiprofissionais, então são equipes que fazem o cuidado da população que está em situação de rua, que está em situação de vulnerabilidade, de uma maneira ampla, de uma maneira integral. O trabalho consiste na formação de equipes específicas, integradas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, entre outros profissionais, que atendem a população predominantemente nas ruas, tendo como base as clínicas da família. Então, essas equipes, por exemplo, elas são equipes que a base delas está na unidade de saúde, mas é elas que vão na rua, né? Elas vão aonde essas pessoas vivem. Fabiana Baraldo explica que essa é uma política fundamental diante da dificuldade que essa população tem em acessar os serviços de saúde. A sociedade é extremamente preconceituosa com as pessoas em situação de rua. Então as pessoas acham que aquilo, elas nem vão, porque elas acham que aquilo não é um lugar que ela tem direito de entrar. Ela ainda pontua que as equipes, além de auxiliarem a população nas diversas questões relacionadas à saúde, também fazem uma ação integrada com o Sistema Único de Assistência Social. Então, uma grande parcela da população em situação de rua não tem documentação, por exemplo. Então, essas equipes também encaminham para fazer documentação. Muitas das vezes as equipes vão junto com essas pessoas aos serviços que fazem a retirada de documentação, por exemplo. Então, as equipes vão no Detran, que tem o posto avançado da Defensoria, junto com os usuários. Para Fabiana, os desafios desse trabalho são diversos. Entre eles, o acompanhamento de uma população que muitas vezes é itinerante e que cresce a cada dia. De acordo com o IPEA, estima-se que hoje no Brasil, mais de 220 mil pessoas vivem em situação de rua. Esse número representa um aumento de 38% quando comparado ao período anterior ao da pandemia. Para Marcelo Pedra, é preciso aumentar o número de equipes atuando no Brasil. Ele ainda pontua que com a crise sanitária, o perfil dessas pessoas também mudou, com mais famílias nas ruas e um percentual maior de mulheres. Ele chama atenção para a necessidade do fortalecimento de políticas voltadas para a saúde das mulheres em situação de rua. O cenário brasileiro, de uma maneira geral, já apresenta muito mais mulheres como provedoras, né? Muito mais mulheres como organizando as famílias. Com a perda do trabalho, né, tanto formal quanto informal, essas mulheres que estavam à frente das famílias, né, passam a estar nas ruas. Então tem especificidade na saúde da mulher, que é fundamental que a gente entre num cenário onde eu tenho mais mulheres em situação de rua. Ao relembrar o período da pandemia, Marcelo destaca que, apesar de ter sido uma fase desafiadora, as equipes continuaram garantindo o acesso à saúde para as pessoas em situação de rua. Na pandemia, foram equipes, assim como o SUS, né, que nos encheram de orgulho. Porque as equipes de consultório na rua não deixaram de ir para a rua, foram para a batalha. Batalha técnica e batalha política nos espaços de defesa para garantir, por exemplo, vacina para a população, para vacinar a população, para tentar logo no primeiro momento a vacina em dose única, né? Porque é mais difícil acompanhar e dar 2, 3 doses para quem está em situação de rua. Ao longo de 12 anos da estratégia, ele comenta que muitas são as conquistas. A ampliação do acesso, o trabalho integrado com o Sistema Único de Assistência Social, mas que mesmo com avanços, ainda existe um caminho necessário de aperfeiçoamento desse trabalho, a começar pela formação dos profissionais da área da saúde. Para ele, falta uma capacitação específica para que os trabalhadores da saúde em geral saibam como atuar com essa população. Nós precisamos melhorar a qualidade da formação para o Sistema Único e isso também trazer o tema das populações vulneráveis, da população em situação de rua,
Nas formações em saúde, a gente não forma para o SUS, infelizmente. As universidades públicas, as universidades privadas, elas não formam com a necessidade que o Sistema Único de Saúde tem, não formam com a necessidade que a atenção primária tem. Imagine formar para trabalhar com população vulnerável como é a população em situação de rua. Então, penso que a gente pode avançar muito. A gente já tem algumas participações aqui da nossa audiência. Quero agradecer a todos que estão encaminhando perguntas e comentários. Eu já vou trazer 2 aqui, Vânia, para você, porque eu acho que é muito importante a gente voltar à questão do que leva uma pessoa a viver em situação de rua, né? E que vem com toda uma série de conceitos e preconceitos que as pessoas têm de estarem distantes dessa situação. Então, o Rodineiro encaminhou para a gente aqui do Rio de Janeiro pelo WhatsApp, ele diz o seguinte: as motivações para as pessoas passarem a viver nas ruas, ainda que temporariamente, são múltiplas, mas o fator econômico nos últimos tempos tem sido preponderante. Por isso, a conexão entre assistência à saúde e assistência socioeconômica para pessoas em situação de rua torna-se fundamental, correndo-se o risco de se tornar a primeira efêmera, quase como num movimento de enxugar gelo, né? Se não tiver essa complexa cadeia de proteção. E o Wagner Martins também encaminhou para a gente pelo Instagram um fato que se estrutura dia após dia, tornando-se um fator de extrema relevância para a vida nas grandes metrópoles. Com certeza, o que é gasto para estruturar essa situação poderia ser aplicado em moradias populares. Eu deixei essa do Gabriel por último, até porque ele fala dessa questão das moradias populares, que é um fator muito importante, né, Vânia? Mas eu queria, primeiro, se você se sentir confortável em trazer o que te levou a viver em situação de rua por um tempo, por um bom tempo, né? E como é que você avalia esse fator moradia dentro de uma cadeia complexa de acontecimentos? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm uma família, têm uma casa, mas tem violência doméstica, tem questão com consumo de drogas e vários outros fatores que essa casa não acolhe essa pessoa mais, né? Sim. Então, uma das coisas que é muito importante é deixar muito, muito claro, voltando, né, que se a rua não é uma escolha, não deve ser mesmo, porque não é lugar de morar, né? Ninguém mora na rua. A rua não é casa de ninguém. Não tem teto, né? Não tem uma família ali estruturada, não tem nada, toda a dignidade necessária para amparar uma família. Como é que vai ser numa calçada embaixo de uma marquise? Não tem como. Então, começa por aí. Ela é consequência das faltas de políticas públicas, eu coloco isso novamente, porque são todas as faltas. E também dizer que cada história de uma pessoa, cada pessoa tem uma história diferente para estar. Ela só vai ser igual quando todas elas estiverem ali, aí sim, são todas iguais. Aí eu digo porque já. Mas também é importante dizer que esse estigma de que a rua quem vai para a rua, quem fica na rua quem quer, porque é vagabundo, que gosta de liberdade. Que liberdade, né? Enfim, nunca é isso. E que e quem não gosta de trabalhar é vagabundo, está na rua, que só drogado está na rua e etc. Um mundaréu de coisas que nada tem a ver com a realidade. Então, a minha história, por exemplo, eu fui por conta da minha história com álcool e outras drogas. Tá. Mas se eu vou colocar isso numa escala, né, em números, seria assim, 30% uma das causas, 30% é adicção, dependência química e alcoólica. Aí quando o sujeito já perdeu tudo, né? Porque tem muitas pessoas que continuam usando isso, mas que têm ainda condições de estar até nas coberturas, todo mundo sabe disso. Aqueles que não tiveram condição de manter, eles vão para a rua. Aí tem 10% aí que são aquelas pessoas com problemas de saúde mental, né? E aí as famílias não têm condição de tratar, ou elas mesmo se perdem pelas ruas e ali ficam. E o restante é a falta de emprego, de dinheiro para... É a situação econômica. Às vezes de voltar para casa, né, Vânia? Por que eu estou dizendo isso? Se lá na calçada onde eu estive, né, naquela situação ali,
com papelão também, o cobertor, quando tem e o marquise, diversas vezes eu dividi meu papelão, um cobertor, ou fizeram comigo, com juízes, com professores, com assistente social, enfim, com pessoas que tiveram todas as condições e perderam devido à situação, faliram economicamente e foram parar ali. Então, é só um estigma mesmo essa coisa. Na realidade, estar na rua é consequência de falta de política pública e a questão, principalmente, econômica do Brasil. Bom, quando você chega, no meu caso, que eu perdi devido ao alcoolismo, eu tive problemas com familiares, perdi pai, mãe, irmã, não consegui resolver meu problema emocional, perdi para as drogas e o alcoolismo, perdi tudo e perdi a dignidade, que esse é o caminho, né, também de quem usa as drogas mesmo e o álcool. E aí perdi emprego, né? Aí sim, eu não tinha, minha família estava adoecida, eu já estava adoecido. Eu aí tive mesmo que ir para a situação de rua, para as calçadas. Você chega ali, o que você encontra? Se você vai e tem um momento como aconteceu comigo, que no meu caso, né? Eu queria me tratar, eu sabia que aquilo não é vida para ninguém, não seria para mim como não é para ninguém, mas eu procurei tratamento e não encontrava. Se você não encontra portas, principalmente no meu caso da saúde mental, eu ainda encontrei em 2009, graças a Deus, novinho, né, chegando bebê, uma das políticas, né, que era o CAPS-AD, de São João de Meriti. Eu sempre gosto de colocar isso, eu não posso me esquecer disso, que eu sou um prontuário 318/2009. E 2009 foi quando chegou a política, o decreto-lei assinado, coincidentemente, será? Pelo nosso presidente atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E ele assinou. É importante você estar falando essa questão do prontuário, né, Vânia? Porque daqui a pouco eu quero abordar isso com você, porque é importante. Tomar posse dessa vivência que você teve também te propiciou hoje estar à frente de um movimento. Sou um resultado. Você é um resultado de estar ali ajudando outras pessoas que estão vivenciando isso também. Eu vou te interromper para você não entrar nesse assunto, porque eu quero entrar nele com cuidado merecido e dar a atenção preciosa que ele merece. Sim. Agora, eu tenho uma outra participação da audiência aqui, da Bárbara, que encaminhou pelo Instagram, e eu queria trazer para você, Eline. Ela pergunta o seguinte: quantas pessoas são atendidas por dia e qual a maior demanda nos atendimentos no consultório na rua? Ela agradece o tema, diz que o tema é muito importante, muito bom. Você tem uma média, uma ideia durante a sua gestão do que era esse movimento e onde se concentra o maior gargalo aí de atendimento realmente? Eu acho que eu queria dar um passinho atrás só antes. Eu acho assim, o atendimento à população em situação de rua tem no consultório da rua um dos dispositivos de porta de entrada, de acesso, e que é extremamente importante, e concordo com o vídeo anterior, que a gente tem que aumentar o número de equipes, não só o número, mas a resolutividade. Porque às vezes você tem equipes que não têm as condições profissionais, insumos, você tem que ter um teste rápido, que chama-se point of care, no ponto do cuidado, você tem que ter uma série de outros recursos para atender melhor, certo? E resolutividade. Mas você também tem que ter uma rede de atenção, de apoio, porque é impossível você abordar problemas complexos como ele ali, só naquele local. Então, você precisa de rede, tanto rede de saúde, quanto a rede de outros equipamentos. Você precisa ter uma casa de acolhida que possa... Antigamente, a gente tinha aqui a Casa da Paz, que eram locais para banho, para higiene, locais para alimentação, atenção à saúde mental. Então, assim, com isso você estrutura uma rede de apoio que tem que ter políticas públicas, com certeza. Agora, não só o consultório na rua é um local onde as pessoas de rua, que estão na rua, né? Pessoas em situação de rua têm que ser atendidas. Tem que ser atendido nas emergências, nas unidades básicas, onde não tem consultório na rua. Tem que estar tudo preparado, porque né, o SUS é universal, é um direito. Então, assim, só para deixar claro que não essa equipe, ela favorece, facilita e tem que ser incentivada. Tá? Então, assim, o número de pessoas depende muito, não é como um território
que a saúde da família atende, hoje se diz que saúde da família deveria atender em torno de 3.500 pessoas, mas esse número já está sendo reduzido para 2.500. E as equipes na rua, como todos os casos, quase todos, são complexos e exigem, vocês vejam, ir à rua, fazer só para fazer número esse atendimento. Então, esse atendimento assim, precisa olhar para essa pessoa. Assim, esse número, 1.000, a gente estava trabalhando com um número de cadastros mais ou menos nessa área. Mas até ter cadastro é uma questão que varia de área para área, porque, veja bem, você fez o primeiro contato, aí conversou com a pessoa. Isso é um atendimento? Algumas equipes acham que não, que atendimento é aquela que você segue, acompanha, tem, de certa forma, uma adesão ao acompanhamento. Então, assim, esse número de atendimento varia muito. Ele não é só médico, ele é médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, tá? E acho que isso é uma coisa que a política deve se debruçar nas diferentes modalidades de equipes. E regionalidades, né? Por exemplo, uma área urbana e uma área como Manguinhos, por exemplo, onde... É muito, a concentração de pessoas que usam drogas aqui é maior. No centro é diferente, o perfil do centro... como na Zona Sul. Da Zona Sul é diferente. Isso é importante olhar a demanda com especificidades territoriais. Eu vou pedir licença para a minha diretora Cíntia Pessoa, porque a gente já está estourando aí o primeiro bloco do programa, mas não quero terminar esse bloco sem levar uma questão aqui para a Lilian. Lilian, essa é uma política aplicada nos municípios, né? Mas o Ministério da Saúde tem um papel importantíssimo como, né, um centralizador da política e distribuidor da política nacionalmente, né? E aí eu te pergunto o seguinte, como é que funciona essa parceria, esse apoio do Ministério da Saúde no intuito de olhar essa territorialidade, olhar essa distribuição regional, né, dentro das diferenças, mas dentro também de uma equidade do SUS? Então, né, o grande desafio da implementação de política pública é justamente o olhar no território, né? O Sistema Único de Saúde, né, com a potência da sua regionalização, né, de estar e de ter uma gestão compartilhada, onde Estado, município, Estado e União, né, trabalham num processo de respeito ao Pacto Interfederativo, ou seja, que o comando está no Estado, no município e na União, mas nós, quanto Ministério da Saúde, não é uma questão de centralizador, é uma questão de que nós somos os que induzem as boas práticas de cuidado nos territórios, né? Essa é a proposta, né? Quando a gente fala a nível nacional de reestruturação do cuidado e a proposta de a construção de uma política nacional de atenção integral à população em situação de rua, a gente está olhando no primeiro momento para o setor saúde, mas entendendo que a resolução do problema da vulnerabilidade social do qual as pessoas que estão em situação de rua e muitas outras condições e situações de vulnerabilidade só vai se dar resolução se a gente tiver políticas intersetoriais, né, que dê conta da complexidade tanto objetivas e subjetivas dos indivíduos, né? Então, assim, a Vânia coloca muito bem que ela teve uma condição objetiva e subjetiva que a levaram para essa situação de rua, né? Essa questão da adição é uma condição subjetiva que necessariamente não está condicionada e atrelada a perda econômica, patrimonial. Ela pode levar a essa situação do qual as pessoas e, às vezes, algumas famílias acabam estando nessa situação. Então, hoje, o Ministério da Saúde olha, né, e está, sim, resgatando, junto aos estados e municípios, diálogos, né, diálogo que enriquece o processo de construção de uma gestão que acolhe, que escuta as necessidades e estamos atentos e, como eu posso dizer, com muita ansiedade em tentar resolver todos os problemas dos últimos 6, 7 anos que foram simplesmente colocados de uma certa forma para baixo do tapete. Não houve nenhuma resolução
para a relação de empobrecimento da população brasileira, né, a situação de fome, a situação da moradia, a situação de violação dos direitos humanos, enfim, tudo isso que aconteceu nesses últimos anos, e a gente está resgatando a lógica da política pública. E eu só queria dialogar um pouco com os dados que Marcelo Pedra traz, que a gente precisa urgentemente, na nossa avaliação no Ministério da Saúde, que seja estabelecido o censo, né, para a gente conseguir saber de fato quantas pessoas hoje, atualmente, estão em situação de rua no Brasil. Porque a estimativa do IPEA, né, a estimativa é boa, é importante, porque nos dá nos norteia para a gente planejar nossa política pública, mas a gente consegue ver algumas como é que se diz, discrepâncias, né? Porque eu vou trazer assim com relação a dados de cadastro de pessoas em situação de rua no nosso sistema de informação, que é o CISAB, né? A gente tem uma média de cadastro de pessoas em situação de rua de 486 mil, né? A estimativa do IPEA é de 282 mil. A gente teve duas reuniões com o Movimento Nacional da População de Rua aqui na nossa secretaria no início de fevereiro, que eles trazem uma estimativa muito maior do que essas duas estimativas que eu coloquei para vocês. Então, a gente precisa resolver para ontem, para que nós, quanto Ministério, consiga dar uma resposta que dialogue com a necessidade dessa população, né, e que a gente consiga, junto com as políticas intersetoriais, as outras políticas sociais, fazer com que essa situação, né, de vulnerabilidade, do qual essas pessoas em situação de rua estão nesse momento, caminhem para uma situação de plena cidadania e de direitos. E é super importante você ter destacado aí a relevância do censo, né, para as políticas públicas. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco a nossa equipe acompanha um dia de trabalho da equipe do Consultório na Rua. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre saúde para pessoas em situação de rua. Comigo no estúdio para essa conversa, Eline Engstrom, médica, doutora em saúde pública e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Vânia Rosa, que já viveu em situação de rua e hoje é coordenadora do Fórum Permanente sobre Pessoa Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Lilian Silva Gonçalves, médica sanitarista pela Fiocruz Brasília e coordenadora de Acesso e Equidade da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. E nós acompanhamos um dia de atividades da equipe de consultório na rua do Centro Municipal de Saúde Marcolino Candal, localizado no centro do Rio de Janeiro. Todos os dias, a equipe multidisciplinar de consultório na rua do Centro Municipal de Saúde Marcolino Candal, localizado no centro do Rio de Janeiro, se divide entre quem atende na unidade e quem vai para as ruas, ao encontro de uma população que tem dificuldade de acessar o SUS. Você estava fazendo tratamento? A médica... Eu tinha bebido. Tinha bebido, não foi. A gente vai conversar aqui com a médica e ela vê se te encaminha, se segue fazendo pedido para exames. Você não tem alergia no remédio, né? Mas isso aqui é para quê? É o da pressão alta. Nesse trabalho, a rua vira a extensão dos consultórios. As equipes realizam atendimentos de rotina, dão continuidade a tratamentos, vacinam a população. Uma ação que faz a diferença na vida de muita gente. Na vida do Marcelo, por exemplo, ele está em situação de rua há 6 anos. A perda do pai e o envolvimento com álcool e drogas ocasionaram a saída de casa. Medicado para dores no corpo, ele conta que a equipe já o ajudou diversas vezes. A médica já te ajudou em que, por exemplo? Para mim, parar de beber, vários conselhos bons, para de cheirar. Esse atendimento é maravilhoso, que ajuda pessoas que estão precisando, morrendo no chão e na calçada.
Eu acho maravilhoso. Já a Luciana tem depressão. Está em situação de rua há 3 anos por conta de conflitos familiares. Para ela, o apoio psicológico da equipe é fundamental. Tá emocionada porque te ajuda, né? De que forma você acha que é mais importante para você essa ajuda? Porque na verdade, assim, eu tô um pouco sem família. Recentemente, depois de muita tosse, Luciana foi diagnosticada com tuberculose. A Tânia, agente social há 9 anos, acompanha o tratamento dela. Descobriu essa tuberculose e aí ela está em tratamento. Qual é a perspectiva agora desse tratamento? Se ela ficar tomando os remédios todos os dias, direitinho, tem a primeira e a segunda fase, daqui a uns 6 meses, eu acredito que ela já vai estar curada desse tratamento. E vocês trazem esses remédios para ela aqui? Todos os dias. Aí, às sextas, a gente deixa de sábado e domingo. E aí, daqui a 6 meses, então, você estando curada, como é que é esse sentimento? O sentimento é de gratidão. A equipe revela que nas ruas, apesar de questões diversas, muitos são os casos relacionados à saúde mental e ao consumo de álcool e drogas. A gente tem que ter muito tato para falar com eles, para agir, para eles saberem que a gente está ali para ajudar. A gente está ali para somar com eles. Para Ingra Guedes, médica de família em comunidade, o acolhimento dessa população é fundamental para a perspectiva de redução de danos. É falar para a pessoa que a gente vai estar ali para acolher, que ninguém vai julgar, que ela não precisa largar a droga de um dia para o outro, né, que é um processo. A gente faz a parte da medicação, que dá uma ajudada, e a gente também encaminha para serviços, né, que tem alguns grupos e terapias para essa pessoa ter também esse auxílio. Ingra, apesar de ser nova na equipe, já contribuiu com histórias que reafirmam a importância de políticas como a de consultório na rua. A gente teve um paciente agora, por exemplo, que passou num concurso para ser professor do estado e vai sair da rua. E é muito bom ver isso, assim, e até pessoas que estão tentando de alguma forma, né, se reerguer. Então, eu acho que são muitas histórias de vida todos os dias, sabe? É muito gratificante você ver aquelas pessoas ali que há anos que eu acompanhava não tinha nenhuma perspectiva, né? A gente vê, às vezes, pelo cuidado, alguns a autoestima voltar. Traz uma perspectiva de vida para eles e traz uma perspectiva de prazer sentimental, de saber que aquela pessoa está mudando e que eu estou fazendo parte, um pedacinho daquela história. Vânia, para a gente que é jornalista, é sempre um desafio enorme. Eu também fico emocionada e te vendo emocionada. Não peça desculpa, é muito bem recebida a sua emoção. Porque assim, eu como repórter já fiz algumas matérias e é sempre muito difícil para nós que estamos fora daquela situação sentar ali e ouvir aquela pessoa como ser humano que ela é e merece ser ouvido, né? E a gente vê a vulnerabilidade, principalmente da Luciana, quando ela fala, eu estou um pouco sem família. Eu acho que a matéria deveria se resumir a essa fala da Luciana. Eu estou um pouco sem família. Eu queria te ouvir e até entender até onde que vai essa escuta, né? A gente tem a falta de um senso, que é a escuta mínima para se fazer política nesse país, né? Essa população ela não é ouvida ali no corpo a corpo como deveria e muito menos nos últimos anos de uma forma ampla para a gente poder olhar e canalizar as políticas da forma adequada. Queria que você trouxesse essa emoção dessas experiências que você acompanhou agora. Desculpem, é inevitável, né? É toda uma história vivida que eu pessoalmente vivi, mas eu me vejo hoje em cada pessoa dessa ali, né? E por isso eu retorno. Bom, mas eu queria, antes de falar do censo, vou tentar resumir, porque eu sei que o tempo é curto. É um tema muito amplo. Não dá mesmo para falar em 40 minutos, em um dia não daria. É complexo demais para isso. O censo, no Rio de Janeiro eu estive na apresentação, bem recentemente, na Prefeitura do Rio. E
a doutora falou que de um modo geral, no Brasil inteiro, já está contraditório. No Rio de Janeiro não foi diferente. Inclusive, eu quero frisar... Só assinalando aqui o contraditório é porque a gente, durante o intervalo, a gente estava comentando... Da realidade com o que foi apresentado. Já está defasado, né? Claramente. Já também, estava né? antes. Sim. Nunca foi real. Durante a pandemia, a gente teve aí um alerta de que... assim, do que a gente já tinha entre 15 e 17 mil, estou falando a nível de município, não estou falando em todo o estado. Mas a gente já tinha, a nível de município, na real, uma média entre 15 e 17 mil antes da pandemia. Em 2020, com todas essas questões que aconteceram, que trouxeram um perfil até diferenciado, então que aumentou gravemente o número e absurdamente dessas pessoas na rua, mudou o perfil porque vieram famílias, etc, etc. É profundo demais para falar disso, mas um resumo. Aumentou, então, entre 15 e 17 mil, foi para uma média de 22 a 24 mil a nível de município, lembrando. Por que eu estou falando aí de município? Onde eu estive mais... Precisa ser olhado assim, né, Vânia? Sim. Precisa ser olhado de perto mesmo, onde eu estive, né? Eu estou falando com a minha propriedade, com a minha experiência. Eu estive ali, eu tive durante a pandemia inteira com o Projeto Juca, né? E o Coletivo Rua Solidária a gente atendeu. O consultório na rua esteve, sim, mas também foi o único. A prefeitura foi a primeira que fechou. Bem, enfim, mas é uma outra história. Vamos lá. Então, ali, eles já apresentaram, já haviam apresentado o último censo, número de 4.600 e pouco, depois de 4.600 e pouco, quando já tinha 15 a 17 mil. A pandemia aumentou, na real, de 20 a 22 mil. E agora, como é que pode 2022 apresentarem um censo? Eu acho que foi assim, desculpe o termo, foi um esculacho. O censo está em processo, né? E está bem complexo esse processo. E eu tenho que dizer isso, porque é grave demais em todos os sentidos. Se eu for apresentar cada ponto do que é grave disso daí, eu acho que a gente vai tomar muito tempo. Porém, deixa eu trazer... eu queria trazer para ele... Eu só posso concluir, por favor? O número que eles... Desculpem. O número que eles apresentam de 7.600 e pouco é tão absurdo que eu só vou citar aqui... em Manguinhos, eles apresentaram a Cracolândia com 140 e poucas pessoas usuárias. Quer dizer, eu preciso dizer mais alguma coisa? Isso é que é mais grave isso. O dinheiro que se gastou para todo esse movimento, nem vou tocar nisso agora, não me compete. Agora, a gravidade se a gente já tem um aumento, essas pessoas continuaram, porque houve toda uma destruição, não houve uma assistência no período da pandemia, a prefeitura fechou a porta, então não houve assistência, essas pessoas retornaram para casa? Não, elas estão lá. E elas não são números, né, elas são vidas, cada uma com uma necessidade. Né? E é uma população itinerante, né? Assim, o censo precisa olhar para isso. Né? Se chegar ali num dia e ter 142 pessoas, não significa que aquela seja a população, né, Eline? Eu vou encerrar assim, sobre isso. Se aquele número de 140 e poucas pessoas usuárias só em Manguinhos, então, assim, está dizendo até... Quer dizer, que não precisa nem mais de consultório na rua, tá? Uma das coisas. Tem que ter uma sensibilidade, né, Eline? Deixa eu trazer um pouquinho aqui para a Eline e para a Lilian reverberarem. Não precisa. O erro é o tempo que a gente tem, que deveria ser muito, precisaria para esse tema. Muito profundo. Mas a gente vai voltar a esse tema outras vezes. Agora, assim, Eline, realmente... O censo é um pontapé inicial, né? Porque depois precisa-se ir ali verificar a rotina dessa população, as necessidades, né, Lilian? Enfim, como é que... E aí eu queria trazer dentro disso aí para você comentar, algo que a gente ficou aqui conversando sobre durante o intervalo, que é a questão feminina nas ruas. Porque aí envolve pobreza menstrual, envolve muitas vezes a falta de um pré-natal, envolve N outras questões que, indiferentemente da mulher ser a maior parte dessa população, é um agravante, são agravantes, né? Então, voltando só que ela está falando, Vânia, eu acho que, assim, ter informações é de suma importância para a gente poder planejar e fortalece as políticas públicas, porque sem política a gente não tem ações de investimento, e a gente não tem estabilidade das coisas. Muda governo, entra governo, a gente precisa ter continuidade. E também identificar as prioridades. Então, assim,
É difícil essa metodologia e achei que foi até interessante o Rio tentar fazer isso, mas precisa de ter uma diretriz nacional sobre isso e que vai identificar homens, idosos, populações específicas, porque para o idoso talvez a abordagem seja diferente. Temos jovens na rua, pessoas trans, temos mulheres, aonde estão, entendeu? Então, assim, poder entender essas diferenças é importante para formular as políticas. E aí, no caso específico, o que a gente tem observado é que, além de famílias, pessoas viveram na rua há mais tempo, não é só um curto tempo, famílias e crescendo o número de mulheres muito em conta de violência e de... Talvez o que levou a mulher na rua não seja só drogas, podem ser álcool, drogas, mas tem outras coisas. Então, entender isso e trabalhar políticas focalizadas, eu acho que é importante. Tem que fazer as duas coisas, a gente não tem que ir uma coisa ou outra coisa. A gente tem que tratar o conjunto e questões específicas. Para a mulher, especificamente, a gente tem a questão da proteção à violência nas mulheres na rua em relação a toda essa coisa de estupro e a própria contracepção, porque ela tem que se proteger das doenças doenças sexualmente transmissíveis e, quando grávidas, a gente tem que cuidar dessa mulher. E uma questão que é muito sensível é a maternidade na rua, porque há perda de direitos desta mulher. O que se faz hoje... criança já, né? O que se faz hoje é de uma insensibilidade. Desumano. Porque é um direito da criança não estar na rua e ser cuidada, ok. Mas qual é a alternativa? É só retirar a guarda? Então, você vê como é que a intersetorialidade tem que trabalhar aí? Sim. É saúde, é assistência social, que precisa dar, em alguns locais, o Canadá, por exemplo, faz isso, tem uma experiência de moradia primeiro, que chama-se Housing First. O acompanhamento da própria equipe, ajudando, geração de trabalho e renda para essa mulher, voltar que ela seja, enfim, a justiça para proteger a criança e o bebê. Então, assim, em pequenas iniciativas, a gente vai construir pequenas, eu digo, alguns focos específicos, que não é pequeno isso não. A começar por olhar essa população sem julgamento, né? Exatamente. Eu vou passar para você, Isso é uma outra discussão. O que a gente é um programa julga, à parte, né? O que a gente julga e condena sem... pelo senso comum, como ela falou, é bandido, enfim, não quer trabalhar. Sem julgamento. Eu vou passar para você, Vânia, mas antes, deixa eu ouvir um pouquinho a Lilian. Queria reverberar com você, Lilian, esses comentários que tanto Vânia quanto a Eline trouxeram. Ouvir um pouco de você, vários temas aqui abordados, né? E a gente já está caminhando para o final do programa. O que tem que o Ministério fazer nisso tudo? Não, tem muita coisa. A gente tem muito trabalho aqui. A pauta da equidade toda, a diversidade toda está dentro da minha coordenação, né? São 13 pautas para além falando com a pessoa certa, né? Da população em situação de rua. Estamos falando então, assim, certa. Primeiro, assim, né? Eu acho que abordar de que a população em situação de rua também expressa a diversidade da sociedade, né, que está ali naquela situação, né? Então, o cuidado às pessoas nessa situação também dialoga com a complexidade da diversidade, né, das mulheres, das pessoas trans, né, das doenças crônicas, por que isso? Porque a gente também caracteriza o cuidado para as pessoas em situação de rua apenas ligada a álcool e droga, né? Então, a gente pensa, e aqui dentro do nível do Ministério da Saúde, de que a gente vai trabalhar na lógica da integralidade do cuidado, ou seja, olhando para essa pessoa, para esse indivíduo, né? Entendendo que ele é portador de direitos, né? Um cidadão. A gente vai ser uma porta condutora para as demais políticas públicas, né? Quase que levando essas pessoas para outros setores olharem, né, e darem a continuidade do cuidado com relação à necessidade de assistência social, auxílio, os auxílios que essas pessoas em essa situação têm direito a programas de acesso à moradia, tem direito à questão de inclusão para emprego e renda, né? Então, a gente entender
que essas condições, elas se dão no mundo objetivo da construção da política pública, é a gente entender que a saúde, né, a saúde, ela é uma política social, assim como educação, como emprego, né, como renda. Então, a gente entende que a construção dessa condição faz com que a determinação social da saúde, que pode tanto adoecer as pessoas quanto também potencializar o seu cuidado, é um dos fatores primordiais. Mas nós, quanto setor saúde, temos o compromisso de ampliar o acesso. Como? Ampliando o número de consultório na rua. Eu quero trazer uns dados rapidamente nossos aqui, que hoje nós temos, né, 235 consultórios na rua credenciados. O que isso significa? Que há consultórios aptos para serem implantados, né? E 194 homologadas, ou seja, que já está com recurso e com a ida do dinheiro para a implantação dessas equipes em mais de 25 estados e mais de 123 municípios, hoje, né? Hoje, a nossa meta, né, o Plano Nacional de Saúde, né, que é o nosso instrumento de planejamento que se dá de 4 em 4 anos, né? Era uma implementação de equipes que eram 185, ou seja, nós já superamos a meta de 185, que é esse Plano Nacional de 2019 e 2023. A nossa proposta para o próximo quadriênio de 2024 a 2027 é aumento para mais 352 equipes de consultório na rua, né? A gente entende que há uma necessidade de qualificação dos profissionais que atuam no consultório na rua e também das equipes da Estratégia de Saúde da Família, porque bem disse Eline, o cuidado começa no consultório na rua e ele é continuado dentro das equipes da Estratégia de Saúde da Família pelo Brasil inteiro e também pelas equipes, né, do núcleo de atenção à saúde da família, ou seja, que o cuidado ele é multiprofissional, interprofissional. O trabalho do CAPS integrado ao consultório na rua, ele é primordial para dar essa integralidade do cuidado, a questão das condições subjetivas e de adoecimento e sofrimento psíquico, na maioria das vezes, das pessoas em situação de rua. Então, a gente precisa entender também que o CAPS é um equipamento da saúde que também trabalha essas condições objetivas que o consultório não age sozinho, promoção, né, de emprego e renda. Né? Então, a gente quanto Ministério da Saúde, estamos empenhados com uma equipe técnica comprometida em resolver essas questões e com um governo, né, preocupado, com um olhar para isso, com uma ministra preocupada com isso, com uma secretaria de atenção primária, com os olhos bem abertos e atentos na resolução de todas as políticas de equidade. Que bom ouvir um representante do Ministério da Saúde trazendo essa fala, sabe, Lilian? Porque foram alguns anos aí que a gente realmente viu o abandono dessas políticas. A gente, infelizmente, tem um tempo muito curto para esse tema que é tão grande em todos os sentidos. E eu não quero terminar sem ouvir o pedido de fala da Vânia, para a gente é muito precioso, e também agradecer quem encaminhou perguntas para a gente. Eu realmente precisei privilegiar a fala das nossas convidadas aqui presentes. A gente teve algumas grandes participações aqui da audiência. Eu queria só trazer uma delas, que é uma pergunta, Vânia, para você finalizar o programa para a gente. Meu tempo está bem curtinho, tá? Mas a Rosilene, ela faz uma pergunta que eu acho que traz uma reflexão muito importante para a gente. Ela é de São Paulo, ela mandou para a gente pelo WhatsApp, ela diz o seguinte: eu sou colaboradora da Vila Reencontro Cruzeiro do Sul, um projeto novo, lindo para pessoas em situação de rua. Aí nisso fica também a oportunidade para você, muito brevemente, falar do projeto que você está envolvida. Há possibilidade de se trazer essas pessoas tão sozinhas por algum motivo de volta à realidade, sem a saúde estar envolvida? Percebo que eles perdem o valor familiar, o valor do ser humano, se sentem muito rejeitados com a descriminalização com a discriminação em todos os sentidos. Eu acho que você é um exemplo de que isso é possível, né, Vânia? Com certeza com com os resquícios dessa vivência, que talvez não se eliminem nunca, principalmente da sua memória. Mas eu queria que você respondesse essa pergunta. Essa pergunta eu respondo, né? É claro que eu particularmente, a saúde, se eu tiver uma casa, se eu tiver uma família, toda uma estrutura e não tiver saúde,
Então, eu não estou bem. Então, a saúde é realmente um fator primordial. No contexto da situação de rua, então, não se fala. Porque quando uma pessoa em situação de rua, se ela já não foi com uma determinada doença, ela vai adquirir ali. É fato, porque está vulnerável, está toda exposta, né? Então, a saúde tem que andar junto com todas as outras políticas. Então, uma das coisas também que é importante eu voltar é o comitê intersetorial implementado. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma briga medonha, né? Entre parceiros, entre defensoria, sociedade civil organizada, os fóruns. Democracia dá trabalho, né, Vânia? Já todo mundo quer falar. Porque, inclusive, ela está ali. Mas é muito importante, Ela está ali, na 7.053 que eu iniciei falando, que foi aquele decreto-lei que também a gente luta para que ela seja lei e não fique mudando de governo para governo. Né? Porque se a gente teve o Lula na época, assinou, implementou, depois saiu, aí desconstruiu, agora ele retorna, vamos retomar. E eu acredito, por isso que eu estou aqui, porque eu tenho fé no melhor, né? O melhor está aí, a gente tem todos os motivos do mundo, tá? Mas que seja lei e o comitê intersetorial, efetivamente, que eu acredito, eu tenho certeza que é o que vai transformar essa situação. Por quê? Só o poder público não vai conseguir resolver a situação da rua, somente a assistência social, menos ainda, a Secretaria de Assistência, mas toda a sociedade civil organizada, com todas essas instituições, com todas as secretarias, sim. Então, importante é essa luta para que seja implementado o Comitê Intersetorial no Estado do Rio de Janeiro, no município, a nível de Estado, mas que sejam efetivamente implementados, trabalhados junto, todas as secretarias, não é isso? Essa dívida é pública, historicamente, sim. O poder público tem uma dívida com a sociedade civil também. Trabalhando junto, cada um cumprindo seu papel, vai chegar lá. Importante dizer que o olhar humanizado, que a capacitação é importante para cada servidor, para cada equipamento, para cada trabalhador profissional, técnico, porque caneta e papel somente não vai resolver. É preciso isso que a Fabiana, a Adriana, que eu vi agora, né? Com a Ingra, com a Tânia, que fazem a diferença, tá? O olhar humanizado, o atendimento humanizado, capacitado para isso. Pedir sentimento para uma pessoa não é uma ordem, não é obrigatório. Agora, o dever de ser cumprido, sim. Se os dois estiverem juntos, tanto melhor. É assim que funciona. Eu funcionei porque eu cheguei num CAPS-EAD novinho, como eu disse, no meu caso, né, da questão das drogas, eu encontrei em 2009 uma assistente social de cara me atendendo com um sorrisão de ponta a ponta. Mas era uma grande profissional, como ainda é, Cláudia Lage. Muito obrigada, Cláudia Lage. Dali ela me encaminhou para todas os serviços ali, todos os competentes, assim como a psicóloga, a doutora Magda. Como é que eu vou esquecer? Nunca. Sou pontuário 318, bem atendida. Mas eu peguei novo e depois desconstruiu. Agora, eu não sou um resultado, então é possível sim, se trabalharem com um trabalho humanizado, com capacitação, os serviços de abordagens, as secretarias, uma pessoa... O que ela estava comentando, da invisibilidade dessas pessoas, trazer as pessoas para dentro e tentar superar esse não olhar, né? Porque a sociedade, as políticas, às vezes não olham, deixam de fora, né? E trazer para dentro. Eu acho assim, eu vou me comprometer com vocês a gente fazer outros programas sobre esse tema, porque, e até com a participação do Ministério da Saúde, eu fico feliz, volto a dizer, com essa fala que vem de uma representação do Ministério da Saúde e essa escuta, porque quando a Vânia está falando, o Ministério da Saúde está ouvindo e quem está em casa está assistindo. Então, assim, eu infelizmente digo isso com o coração apertado mesmo, eu tenho que encerrar o programa. Quero agradecer muitíssimo, em especial você, Vânia, a gente vai estar em contato com você. Vânia é uma idealizadora do projeto Juca e coletivo Rua Solidária, que é lindo quando a gente vê iniciativas com a vivência, sabe, Vânia? Esse trabalho que você faz é muito importante para nos sensibilizar. Porque a gente tem coisas que só vivendo para saber. Eu acho que é o caso da situação na rua, né? Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada, Eline. Muito obrigada, Vânia, pela participação de vocês. E a gente vai se encontrar para mais uma conversa, porque esse assunto não se esgota aqui. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te encontro na próxima semana. Até lá.